atenção nos termos para This meeting is being recorded. a compreensão ficar mais apurada. Seria a soma de respostas físicas e mentais causadas por determinados estímulos externos, os quais permitem ao indivíduo humano ou animal superar determinadas exigências do meio ambiente. Eu gostei inicialmente, comecei gostando dessa definição, porque tem tudo a ver com a linha de pensamento da Gestalt, em que tudo é processo e não necessariamente patologia. Vejam só essa definição. Diz que o estresse seria a soma de respostas físicas e mentais. O estresse é um estado orgânico, físico e mental, um estado do organismo inteiro em resposta a estímulos externos, como diz aqui na definição. Essa definição me incomodou num aspecto quando fala que esses estímulos necessariamente são externos, né? Essa definição, para mim, ela é bem preliminar, ela é muito inicial ao estudo do conceito. Uma segunda definição diz que seria o desgaste físico e mental causado por esse processo. Veja, existe uma diferença nessas duas definições. A primeira diz que o estresse é a soma de respostas físicas e mentais. E a segunda definição diz que o estresse não se refere mais à soma de respostas, à soma de respostas que eu digo não é respostas ainda à ação, atitude, mas resposta seria reflexo emocional, reflexo físico, orgânico, reflexos, acontecimentos, processos desencadeados no organismo decorrentes desse estímulo externo. Então, essa soma de respostas seria uma definição para estresse. E outra definição, pode-se dizer que nessa outra segunda definição, não seria mais a soma de respostas, de reflexos, mas seria o desgaste em si. E essa definição se refere mais ao aspecto patológico, ao aspecto doentio da definição, do significado, aliás. A terceira definição, aí sim, é uma definição mais completa, porque ela foi dada por um cara que estava pensando mais no estresse, estava querendo compreender, que é o próprio médico Hans Selye. Em 1936, ele começou a usar o termo, e mais tarde ele disse que a reação não específica, o estresse, é a reação não específica do corpo a qualquer tipo de exigência. Uau, aí sim. Ele disse que é a reação não específica. Por que não específica? Porque são reações inesperadas, são reações que são improvisadas pelo organismo e cada organismo reage de formas diferentes e de formas inusitadas, dependendo da ocasião e dependendo do contexto. E ele diz que o estresse seria a reação não específica do corpo inteiro a qualquer tipo de exigência, não só a estressores externos. Qualquer tipo de exigência do meio estressa você de forma que você reage, não especificamente, não é possível determinarmos especificamente reações, como algumas linhas da psicologia ou da medicina querem colocar, né? que nós somos seres tão previsíveis que temos reações específicas que podem ser esperadas em qualquer circunstância por parte de qualquer pessoa. Então, esse conceito que o Hans Selye ele trouxe é muito legal. E ele ainda estende, ele diz que existe dois tipos de estresse. Ele chama um de eustresse, quando
quando o indivíduo tem recursos para lidar com a situação. E ele chama de estresse quando o indivíduo não tem recursos para lidar com a situação. Os recursos são pequenos, são poucos. Então, podemos dizer que esse estresse, que ele chamou de eustresse, que é uma espécie de reação orgânica a estímulos de qualquer natureza, seria um estado físico, um estado corporal, um estado orgânico, mental e físico completo para lidar com a situação. E lidar como? De forma adaptativa. Esse cara aqui, ele não é da Gestalt, mas ele está falando nos nossos termos. Vivemos criando mecanismos adaptativos ao meio e às situações. Quando se trata de distresse, que é a reação orgânica em que não se possui recursos suficientes para lidar com a situação adaptativamente, então seria assim uma situação mais patologizadora. Essa situação seria aquela que conduz a um desequilíbrio emocional, a um desequilíbrio físico, orgânico. Então, não sei se vocês conseguiram acompanhar, o Hans Selye divide o estresse em duas categorias. Uma, ele chama de eustresse, quando eu sou estressado e tenho os recursos suficientes para lidar com a situação. E chama de distresse a uma situação estressante em que eu não possuo os recursos. E aí sim, eu sou levado a um transtorno, eu sou levado, dependendo da intensidade e da durabilidade da duração desse estresse, dessa situação estressora, eu posso até desenvolver neuroses. Neuroses como depressão, ansiedade, toque e outras coisas mais, outras neuroses. Esse termo de estresse, ele não é mais utilizado hoje em dia. Hoje em dia a gente fala estresse ou então estresse, e quem quiser, só a título de tirar uma pequena dúvida, que eu fui tirar ontem, a palavra estresse vem do inglês e ela foi aportuguesada. Se você quiser usar estresse só começando com S, você pode e estará certo, e nem estará usando mais uma palavra da língua inglesa, porque ela já é uma palavra da língua portuguesa também. Assim como você pode usar estresse, que é a palavra originalmente da língua portuguesa. Esse termo de estresse caiu em desuso. A palavra estresse ficou sendo usada para designar as duas situações hoje em dia. Eu queria também trazer o conceito da palavra estressor, para que a gente pudesse completar e ir construindo esse entendimento a respeito de estresse. Estressor ou esgotador, veja só como o sinônimo, né, que ele coloca aqui, o Hans Selye coloca aqui, é um sinônimo que nos ajuda a compreender. Ele diz que é estressor ou esgotador. Elemento, situação, circunstância do indivíduo, interna ou externa. Eu queria chamar a atenção para essa definição, que é mais completa, né? Ele traz que esse estressor ele pode ser enquadrado naquilo que ele falou na definição. Ele disse lá na definição que o estresse seria a reação não específica do corpo a qualquer tipo de exigência. Veja, o termo exigência vem aqui para nos mostrar que o estresse é trazido por uma demanda do ambiente, interno ou externo. Como compreender que tipo de demanda interna estressaria uma pessoa ou um animal? Coloque aí uma dor de dente, por exemplo. É uma coisa bem interna, né? Não tem nada a ver com o meio ambiente, é uma coisa sua, mas estressa, que é uma beleza.
uma dor de dente, daquela que não passa, não tem jeito. Se você tem recursos para lidar com ela adaptativamente, se você tem alguma solução, algum remédio, algum analgésico suficiente para trazer o alívio àquela dor, aquele estímulo estressante, você tem um nível de estresse menor, porque quando você tem o recurso, o estresse pode até não existir em níveis incômodos, níveis adoecedores. Quando você não tem o recurso, esse estresse pode adoecer e pode trazer o desenvolvimento de neurose. A gente pode falar, então, que o nível do estresse ele é inversamente proporcional à quantidade ou à qualidade dos seus recursos para lidar com a situação. Inversamente proporcional. Quanto mais recursos você tiver, quanto melhores recursos você possuir, menos estresse você vai desenvolver diante de uma situação que lhe demande, que exija providências do seu organismo, do seu corpo. Eu estou me lembrando aqui de uma situação que aconteceu ontem, pela manhã. Eu estava aqui na frente de minha casa e o meu cunhado Eliabe, foi passando a pé na estradinha que fica na frente da minha casa. Eu estranhei porque ele nunca sai a pé, ele parecia ir para algum lugar, estava com a bolsa, alguma coisa, vai para onde a pé? E eu fiquei pensando na oportunidade que teria de lhe dar uma carona, de lhe levar em algum lugar, se ele não tivesse com o carro disponível, e eu notei uma fisionomia de estresse no seu rosto. E eu perguntei para ele, vai para onde? Ele disse, rapaz, eu estou numa situação. Aí franziu a testa, o rosto ficou carregado. Ele disse, estou numa situação. Meu carro está na oficina e ele tem uma caminhonete, ele é marceneiro, e eu preciso ir em Recife atender um cliente que está me pedindo já faz uns 3 dias uma visita para um orçamento. E tem outro cliente que já está pedindo, está exigindo que eu entregue uma encomenda dele, cujo material eu ainda não comprei pela falta da caminhonete para ir buscar lá em Recife, e eu agora estou saindo aqui para ir atrás disso. Eu digo, como é que você vai fazer? E ele parecia bem estressado. O nível de estresse estava bem elevado, mas era um estresse não doentio, era um estresse benéfico. A gente precisa entender isso, que o estresse em si não é ruim ou bom, ele é um processo que nos leva a ter a capacidade adaptativa ao meio ou às circunstâncias. E o Eliabe tinha recursos para resolver a situação. Ele tinha a possibilidade de chamar um mototáxi, ele poderia pegar um ônibus aqui em cima, ele disse que iria ao Cabo, pegar um ônibus lá, ou um trem, ia chegar em Recife, ia saber se virar e depois ia alugar um carro para trazer o seu material que ele precisava. Parecia bastante estressado, mas ele tinha os recursos, ele tinha como, ele imaginou maneiras de atender a sua demanda, a demanda do meio, a demanda do ambiente. E eu trouxe a ele com a mim, e aí nós vamos entender o quanto é importante o compartilhamento da sua situação com alguém que tem uma outra mente, uma outra cabeça, uma outra visão de mundo, outro conhecimento e tem outros recursos disponíveis para aquela situação que você não possui. E isso sempre acontece. Eu perguntei a ele assim, você já pensou na possibilidade de chamar um Uber? Ele disse, Roberto, eu nunca usei isso não. Mas ele se animou com a ideia. Eu disse, olha, é barato. Eu vim do Shopping Guararapes até aqui outro dia e me cobraram R$ 28. É de graça isso. Então, você pode chamar um Uber e ele vem aqui lhe buscar e leva para o lugar onde você quer. E você vê o valor, o preço antes de contratar, o preço antes de chamar o Uber. Então, você escolhe se quer ou se não quer. Ele se animou e disse, rapaz, que coisa, eu não sei lidar com isso. Opa, não tem os recursos. Mas eu notei que, apesar dele não ter os recursos, ele não se estressou tanto. Porque ele lembrou-se de um recurso que ele tinha humano. O filho dele saberia tranquilamente lidar com isso, pegar o celular e desenrolar ali uma chamada a um Uber. E ele voltou para a casa dele todo animado, já
bastante desestressado com novos recursos que foram adicionados à sua experiência para que ele lidasse com o estresse. Então, os estresses, eles são necessários à adaptação ao meio, à solução de problemas que nos advêm trazidos pelo meio externo ou interno. Esse estresse, para o qual nós temos recursos utilizáveis para a sua solução, nós poderíamos chamar, se estivéssemos ainda há décadas atrás, de eustresse, e de estresse chamaremos a situação de estresse para a qual não possuímos os recursos necessários. O tratamento para o estresse consiste em 3 abordagens. Essa pequena afirmação e essas 3 abordagens que eu vou trazer aqui, eu peguei ali rapidamente da Wikipédia só para organizar o meu tema e não gostei delas, mas vou trazê-las para depois, criticamente, trazer uma que achei mais interessante. Que diz o seguinte, que para tratar o estresse, e eu me preocupo muito com isso quando apresento um tema, com isso que eu falo, trazer soluções práticas, né? Soluções para você que está aí me ouvindo e que pode estar ou entrar numa situação de estresse. O tratamento de estresse consiste nessas 3 abordagens que eu vou falar. A primeira, administrar os estressores. Eu fico chateado, às vezes, com psicólogos e com profissionais, colegas meus, que sugerem aos seus clientes que eles tratem do problema com termos assim, precisamos trabalhar isso. O cliente já sabe que precisa trabalhar isso e é por isso que ele está ali diante de um profissional. O cliente quer saber como trabalha isso, né? É para isso que ele está consultando alguém que pensa ele saber mais. A segunda forma de tratamento do estresse consiste em você aumentar a resistência aos estressores. E eu pergunto novamente, como? Como é que a gente aumenta a resistência aos estressores? O terceiro item dessas sugestões diz assim, que devemos mudar a forma de enfrentar o estressor. Legal, a forma com a qual eu estou enfrentando não é suficiente, não é satisfatória, e eu preciso mudar. Eu só quero saber qual é a nova forma que eu preciso adotar. Isso que é estressante, esse tipo de colocação, porque deixa a gente desafiado a trilhar por terrenos que a gente não conhece, né? Eu prefiro colocar uma solução bem mais prática e bem mais ao alcance das pessoas leigas no assunto da psicologia, da psiquiatria, etc. Eu diria que é necessário suprimir. Eu queria a atenção de vocês agora. Veja só, é necessário você suprimir ou atenuar o elemento estressor. Veja como isso é importante, já que o estresse é decorrente de um estímulo interno ou externo, que a gente chama de elemento ou circunstância estressora. Basta chamar elemento estressor, porque a circunstância também pode ser encarada como um elemento. Se você está lidando com um elemento estressor que lhe leva a níveis de estresse não necessários, não adequados, e você tem meios para lidar com aquilo, então tudo bem, esse nível de estresse não é preocupante. Mas quando você não tem os recursos, sim, aí você precisa suprimir ou atenuar o elemento estressor. E aí eu colocaria quatro maneiras para que se faça isso. A primeira, eliminando o elemento estressor. Isso é quando você tem o recurso, né?
nossa, como é que a gente pode eliminar o elemento estressor? Se eu pudesse sempre eliminar o elemento estressor, eu não teria por que me preocupar quando viessem os estresses. Que venham as situações estressantes, porque eu eliminaria todos os elementos estressores e aí eu me safaria das situações de uma forma muito boa. Mas eu dou alguns exemplos de como a gente pode eliminar os elementos estressores quando os casos são, assim, passíveis de eliminação desses elementos. Por exemplo, eu não sei se aconteceu com você de estar caminhando ou estar em qualquer lugar calçado e você sentir que tem uma pedrinha dentro do sapato. É um exemplo bem corriqueiro, mas é até bom que eu traga esse exemplo muito simples para que a gente compreenda o sentido da palavra, do termo estresse, o que significa realmente. Uma pedrinha no sapato ou um cisco no olho pode ser realmente estressante, né? Se aquela situação continua a ponto de machucar, a ponto de tirar sua concentração das coisas com as quais você está lidando no momento, para que seu pensamento fique concentrado, voltado para aquela pedrinha o tempo todo, chega um instante em que o estresse vai aumentando, aumentando, e vejam só como a natureza é sábia. Esse aumento do estresse pela continuação dentro daquela situação é um mecanismo adaptativo que nós temos em nosso organismo para lidar com as situações que demandam soluções da nossa parte. Aquela pedrinha precisa ser tirada. E se você parar com todas as coisas, abaixar-se, tirar a pedrinha, você finalmente eliminou o elemento estressor e acabou o motivo da sua preocupação. Uma dor de dente, por exemplo, pode ser eliminada se você um dia for se abusar realmente, se estressar a tal ponto, dizer assim, hoje eu vou no dentista e seja lá qual for a iniciativa, a providência que ele tome, eu vou dar um jeito nesse dente e acabar com o meu estresse para sempre, de uma vez por todas. E você pode ter a iniciativa de eliminar dessa forma a dor de dente, o elemento estressor. Cansaço, cansei. Seguinte, pessoal, parou. Eu preciso descansar, que todos assumam, que todos se virem, porque eu agora vou descansar e acabou. E você se isola no seu quarto, fecha tudo e ali fica da forma melhor que você tem, que você costuma ter para proporcionar descanso ao seu corpo. Você elimina o fator de estresse, o fator estressor da situação em que está colocado, né? Um outro exemplo seria quando você tem uma tarefa que está sendo procrastinada e aquilo vai lhe estressando e vai lhe tirando as energias e chega um momento que você fala assim, olha, quer saber, eu vou dar um jeito nisso, eu vou fazer isso agora. E você vai lá e dá conta daquela tarefa, você eliminou o elemento estressor. Quando não é possível a eliminação desse elemento estressor, e aí vem a dificuldade que a gente pode ter. E aí, quando chega a situações como essa, a gente precisa realmente da ajuda, né? Dependendo do nível do estresse, você precisa da ajuda de um amigo, você precisa da ajuda de um pastor, você precisa da ajuda de um grupo ou até de um profissional da área para que lhe mostre saídas que você não via antes, que não eram recursos seus. São recursos que as pessoas têm, mas por coincidência aí esse recurso não está disponível no seu mundo, no seu modelo de mundo, e aí você precisa de acessar recursos que outras pessoas têm para, assim, imitando-as, levar a cabo a solução daquela situação estressante. Uma coisa que se pode fazer, e eu acho isso muito interessante, eu gostaria que vocês notassem que a desistência, né? Tem gente que não gosta dessa palavra, não gosta dessa tomada de atitude da desistência, porque acha que sempre seria uma covardia, seria uma fraqueza, mas a retirada de tropas sempre foi uma estratégia
de grandes comandantes, de grandes figuras bélicas. A retirada, né, a desistência pode ser em si uma solução. Quando você tem uma situação que você precisa, quer mudar, mas se sente impotente para que faça essa mudança, para que execute essa transformação da situação, você se vendo impotente para tal tomada de providência, você pode simplesmente, já que não pode, não consegue dar um jeito na situação, você desistir de mudar aquilo. Eu me lembro, dou um exemplo aqui bem prático da coisa. Quando você quer mudar a maneira de ser de uma pessoa que convive com você, que vive no mesmo contexto, de um chefe, um colega, da esposa, do filho, do pai, da mãe, do seu pastor, do membro da igreja, você quer mudar a maneira. Essa maneira está errada e você quer mudar. Só que essa maneira que ele tem nem sempre é um hábito desligado da sua personalidade. Às vezes é um traço da personalidade que a pessoa não vai deixar facilmente. E você tenta mudar porque aquilo lhe estressa, aquilo lhe incomoda. Principalmente quando você convive com essa pessoa muito de perto, como é o caso de um casal, né, que convive com o outro ali cotidianamente. Nos meus 44 anos de casado, eu estou quase conseguindo parar de querer mudar, de querer mudar a minha mulher. Eu estou quase conseguindo isso, viu, pastor? Mas eu parabenizo ela porque ela conseguiu já. Eu noto que ela não me perturba, ela deixa eu ser do jeito que eu sou, mesmo não tendo nada a ver com a personalidade dela. Ela permite que eu seja como sou. E eu estou quase chegando a isso também, né? Nós já nos permitimos vidas quase individuais, não vidas, mas maneiras de viver, quase individuais assim. A gente já se permite e isso tem desestressado. Quando você desiste, né? Desiste de dar conta de uma demanda pela qual você passa, a situação pode ficar bem menos estressante do que vinha sendo. Até mesmo de uma dor. Você tem uma dor que não passa e não vai passar, e você não está ali, não tem um médico, não tem um remédio, daqui a pouco você pensa assim, bom, essa dor é minha e eu vou ter que ficar com ela, e você se conforma com aquilo, enquanto não muda a situação, você chega a desistir de dar uma solução para aquilo, e isso já é uma solução em si. A gente diz que problema que não tem solução é problema resolvido. Por quê é problema resolvido? Porque você para de querer resolver e aí você já está livre daquilo para voltar-se para outras atividades. Uma terceira forma de lidar com a situação do estressor é a ressignificação. Ressignificando. Muitas abordagens falam em ressignificação e às vezes a gente pode ressignificar para qualquer coisa que seja melhor do que aquela que nós estamos encarando. Mas quando se trata de ressignificação, eu gosto muito do Viktor Frankl, quando ele leva a gente na direção de ressignificar para encontrar um significado daquela situação que tenha sentido para a nossa vida. Eu gosto muito desse tipo de ressignificado. Mudar o significado da coisa que estressa para um significado que traga sentido para mim. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro disso, e quando eu terminar essas 4 colocações, eu terminarei minha tarefa, minha palestra, e eu estou na terceira, só falta mais uma. Meus netos moraram por muito tempo aqui, cresceram aqui na minha vizinhança, numa casa que é vizinha minha aqui no sítio, e estavam sempre aqui dentro de casa. E nós pintamos a nossa parede com uma tinta muito bonita, muito legal, e nós estávamos, eu e minha esposa, orgulhosos de quão belas ficaram as paredes da nossa casa e tal. E os netinhos, de posse de lápis desses coloridos, eles riscavam as paredes, e isso estressava muito,
porque a gente não podia ralhar com eles, porque esperava pelos pais, e o que fazer para que eles parassem, e eles desobedeciam, e a situação, as paredes foram ficando riscadas. E quando a gente via que eles estavam continuando a riscar as paredes, e ficávamos bastante estressados, porque aquela tinta não saía com facilidade, a gente teria que pintar novamente aquelas partes e tal. E essa situação não teve solução. A gente não pôde impedir que eles riscassem as paredes com uma voz. Depois, numa leitura que eu estava fazendo, eu recebi do escritor daquele texto uma sugestão de ressignificação. O que significam aqueles riscos nas paredes? Além de, ou diferente de, elementos estressores. Bom, eu escolhi olhar para aqueles riscos e lembrar que eles evocam a lembrança dos meus netos. Agora eles se mudaram daqui, estão morando longe. E a gente permanece com alguns riscos nas paredes que eu falo para minha esposa, não limpe isso daí, não, deixa aí. Porque quando eu olho para aqueles riscos, eu me alegro. São os mesmos riscos que me incomodavam. O que mudou na situação? É que agora eles têm um significado novo, um significado que para mim faz um sentido positivo. É essa a ressignificação a que Viktor Frankl orienta e estimula. Uma ressignificação que a gente está lidando com ela agora no estudo da lição da Escola Sabatina da nossa igreja, Adventista do Sétimo Dia, é que o sofrimento pelo qual eu estou passando pode ser visto como um crisol de Deus. Então, esse sofrimento não está aqui aleatoriamente, ele não veio por acaso, ele não está aqui sem função, mas ele pode ser colocado ou permitido por Deus para uma aprimoração da minha personalidade e do meu caráter. E se é assim, e se eu chego à conclusão certa de que é assim, eu passo a me alegrar com o crisol, sinônimo de sofrimento nesse contexto. Veja como a ressignificação é útil e diminui o estresse e agora pode até se tornar numa situação desestressante pelo estado emocional novo que ela produz. Outro exemplo de frases, né, que a gente fala que são desestressantes pelo fenômeno da ressignificação. É uma passagem da Bíblia que diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é uma ressignificação para situações desagradáveis. Se essa situação desagradável pode e sempre contribui para o meu bem, que venham. Fico feliz com elas. Veja só como a ressignificação é importante. Quando você estiver diante de uma situação que não é passível de transformação, diante de um elemento de circunstâncias estressantes, estressoras, que não são passíveis de modificação, você pode ressignificar. Nem sempre você vai ter recursos em sua mente para ressignificar, mas com a ajuda de outras pessoas, com a assimilação de outros valores e de outras visões de mundo, você pode ter ideias incríveis para ressignificar aquilo. E se não for suficiente pessoas comuns, você recorre a um profissional, que ele já é treinado para lhe trazer ideias de ressignificações que caibam no seu modelo de mundo. Uma frase que eu ouço sempre: Deus sabe de todas as coisas. Essa frase é muito poderosa no sentido de ressignificar. E é uma frase que é adequada a situações inespecíficas, porque se eu não compreendo e se eu não sei para qual sentido eu posso ressignificar uma situação estressante, eu posso ressignificar para um sentido indeterminado. Isso já desestressa, isso já é uma ressignificação. Quando eu não compreendo uma situação e mesmo assim estou achando aquela situação ruim, eu posso pensar que
Deus sabe de todas as coisas. Ele é soberano, né? Quando eu estive com Covid aqui, quase morrendo, passei 17 dias num sofrimento muito intenso e bastante estressante, eu dizia uma coisa, eu chorava de sofrimento e de alegria, agradecido a Deus, porque eu sabia que aquilo dali estava me aproximando mais dele e estava me burilando, estava me moldando, né? Então, com o meu sofrimento, dores de cabeça super intensas, eu me alegrava pelo fato de estar sendo cuidado. Eu transformei, eu ressignifiquei o sofrimento em cuidado, eram os cuidados de Deus que ele estava tendo comigo. E eu dizia assim: Deus sabe o que está fazendo. Essa frase também é poderosa. Paulo e Silas, na prisão, eles alegraram-se pela oportunidade de sofrer pelo Senhor. Eles transformaram vergonha e dor em uma coisa que a gente chama e que eles colocaram ali como privilégio. Veja só como as coisas mudam quando a gente ressignifica. O quarto item é bastante curto e é bastante específico quando a gente não consegue fazer nada do que foi falado antes. O exercício da fé. A fé de que Deus é soberano, de que Deus possui maneiras desconhecidas. Desejado de todas as nações diz que Deus tem 1000 chaves para lidar com as situações que a gente tem de vida, sobre as quais nada sabemos, né? E essa situação em que nós nos colocamos nas mãos de Deus, exercendo a fé, e a fé é sempre somente possível quando não vemos as evidências, porque quando vemos já deixa de ser fé. A fé é a confiança naquilo que não se pode ver. Quando a gente se entrega a um cuidador por estar doente ou ferido, quando a gente relaxa porque tem alguém cuidando da situação, isso já desestressa, porque a gente coloca a responsabilidade de dar fim àquele problema nas mãos de outra pessoa que é mais competente, que está mais hábil e que tem os recursos que nós não possuímos no momento. Quando a gente faz isso com a pessoa de Deus, exercendo fé, nós podemos ouvir a sua voz, que é um bálsamo super eficiente para o desestressamento de nossos organismos. Aquelas palavras que estão escritas em Mateus 11, 28, e eu termino aqui as minhas considerações com elas. Ele diz assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa é a solução mestra para toda situação estressante que o cristão possa ser colocado. Muito obrigado pela atenção. Meu amigo Roberto Salles. Diga aí. Quando eu pensei em lhe chamar para esse tema, me passou na mente, né, um filme daquilo que eu lhe conheço enquanto pessoa. E eu fiquei pensando, meu Deus, quem seria a pessoa apropriada para falar desse tema? E Deus me conduziu até o seu nome. E eu posso dizer aqui a todos que estão me ouvindo, na prática, eu vejo você no esforço de realizar tudo isso aqui que você falou, não é? Quantas vezes eu cheguei para você estressado e você me convidou a ressignificar aquilo que estava acontecendo. Você sabe disso. Eu me lembro de uma vez dessas. Muitas vezes o meu olhar estava aqui e você disse, pastor, e se a gente pensar assim? E eu, nossa, eu não tinha pensado nisso, Roberto. Eu não sei vocês, mas eu fui muito abençoado hoje de manhã. Me acrescentou muito conhecimento, me levou a abrir os olhos para ressignificar algumas coisas. Graças a Deus. E eu queria fazer um apelo a você que está aqui com a gente. Se você tem achado importante esses momentos, eu sei que o horário é desafiador, mas se você tem achado importante, relevante, pega o link, né, o mesmo link que você tem hoje aí, começa a espalhar, convida as pessoas para amanhã às 6 horas estar conectado aqui com a gente, tá bom? Roberto, eu rapidamente aqui, né, estamos
2 minutos já estourando o nosso horário, mas eu costumo fazer aqui algumas anotações e compartilhar. Você tem a oportunidade de me corrigir se eu tiver equivocado aqui, tá bom? Você falou aqui que trouxe um estresse benéfico, né? Há um momento em que o estresse é benéfico quando nos leva a tomar iniciativa, né? De procurar fazer alguma coisa. Ele é doentio quando ele nos paralisa, quando ele adoece a gente, quando a gente entra num desespero, achando que aquilo é o fim de tudo. Você falou aqui também, achei interessante aqui, a importância dos recursos, né? A gente usar os recursos. E você chegou a dizer aí que a gente pode, inclusive, compartilhar o nosso momento de estresse com algumas pessoas que podem nos trazer luz. Eu fiz muito isso com você, né? Eu E compartilhei eu um com você momento. também. É uma troca boa. E aí as pessoas podem apontar para a gente alguns recursos que a gente não está vendo, né? Isso. Dar alguma ideia, alguma sugestão e aquilo ser uma saída para a gente. Claro que nem todo Apontei mundo, o Uber. Apontei o Uber para Eliabe. caso de aliado, Aliviou. evidentemente nem todo mundo tem essa habilidade. Tem gente que acrescenta estresse em cima do seu estresse. Aí não é desse tipo de gente que a gente está falando, tá bom? A outra coisa que eu anotei aqui foi as soluções, né? Você trouxe aqui algumas coisas interessantes. Eliminar o elemento estressor. Quando é possível, né? Você colocar na sua cabeça, bom, eu tenho que eliminar esse elemento estressor. Quando não é possível, a gente tem que partir para ajuda, né? Inclusive ajuda profissional, não vai pegar qualquer pessoa pensando que pode te ajudar, que pode te atrapalhar mais ainda. Outra coisa que eu achei muito importante, Roberto, você falou aqui, essa questão da desistência. Quando a tropa de soldados ela recua, isso não significa que eles estão se entregando ou perdendo a batalha. Mas o recuo pode ser uma estratégia para me organizar melhor, né? Muito bom isso aqui. Ressignificar. Essa palavra é muito importante, gente. Ressignificar. A gente precisa, de vez em quando, parar e ressignificar muitas coisas na nossa vida. Veja, eu como pastor, eu tenho muito cuidado quando eu falo isso, porque tem muita gente, né, que usa o termo ressignificar para desviar da fé. Não é isso que a gente está falando, não, tá? A gente está falando ressignificar alguns conceitos que a gente tem, que são obstáculos para soluções de muitas coisas na vida da gente. Então, muito bom. Inclusive, você falou de ressignificar os riscos lá, né, da parede. Eu acho que dá até saudade dos netinhos, não dá quando vê os riscos lá. O que era estressante para você, agora você ressignificou e olha para o risco de outra forma. É mais ou menos aí o resumindo que a gente está. Agora, Até gosto. é, por fim, você falou da fé. Eu me lembro que até um tempo desse era um tabu, né? O pessoal da área de psicologia falar no assunto aí da espiritualidade. Era um pouco de tabu. Hoje, no próprio site do CRP, fala da importância da espiritualidade. Quando a gente está falando, como psicólogo, de espiritualidade, a gente não está falando da religião A, religião B, religião C. A gente está falando da importância de você ter fé, de você acreditar. E nós cremos em Deus. E Roberto citou aí, né, a experiência dele de entender que certas coisas que estavam acontecendo com ele, no caso do Covid, Deus estava no comando de tudo da vida dele, para que se angustiar? Saber que tem um Deus que está tomando conta de tudo. Roberto, olha, eu não sei vocês aí, gente, mas eu tô maravilhado, eu estou muito grato a Deus por tudo que eu ouvi hoje aqui. Meu Louvado seja Deus. Deus, né? Eu quero terminar aqui, Roberto. Eu já citei esse texto essa semana aqui já, e eu queria citar novamente, porque eu já vi aqui algumas, no chat aqui, algumas falas, né? E eu queria deixar um texto aqui de Jó. Eu amo esse texto, gente. É um momento em que Jó recebeu a visita de um dos amigos dele, chamado Elifaz, e Jó estava passando... Roberto, eu desconheço alguém que passou por momentos estressores com tanta intensidade quanto o Jó, né? E lá estava Jó e recebe a visita desse amigo, e esse último elemento que você colocou, todos os elementos são importantíssimos, mas esse último elemento que você colocou, que é a fé,
é esse que eu quero trazer aqui, o texto, né, que conecta a esse aí. Então, o amigo de Jó chegou para ele, que estava vivendo momentos estressores, e disse assim: quanto a mim é se eu fosse você, se eu estivesse no seu lugar, passando pelo que você está passando. Então, se liga aí que, de repente, Deus está falando com você, tá bom? Para você. Eu sou o Elifaz, Roberto Salles, o psicólogo Roberto Salles foi o Elifaz, nós aqui somos os Elifazes, estamos trazendo tudo isso aqui para você. Olha o que o Elifaz disse para Jó. Quanto a mim, lembra, se eu fosse você, eu buscaria a Deus e a ele entregaria a minha causa. Ele faz coisas grandes e inescrutáveis e maravilhas que não se podem contar. Ô, gente, isso é lindo demais, isso é lindo demais. Além de todos esses recursos que o Roberto apresentou, esse último, né, a gente que tem essa caminhada cristã, que tem essa visão espiritual, a gente não pode esquecer desse elemento importantíssimo, que é ter a certeza de que entregando a Deus a nossa causa, Deus nos abençoará e nos ajudará. Não estou dizendo para você responsabilizar Deus por tudo que acontece na sua vida, né? Cruzar os braços e agora esperar que Deus faça tudo por você. Eu costumo dizer que a vida é um barco de 2 remos. Um é a minha parte, são as minhas atitudes, né? Eu tenho que fazer alguma coisa, estamos falando de atividade diária da vida. E a outra é a fé, é a confiança em Deus. Então, se eu esperar que Deus faça tudo por mim, meu barco vai ficar rodando, eu vou remar só um lado. Se eu tentar fazer as coisas só da minha própria força, da minha habilidade, pode ser também que eu me decepcione e fique girando também. Agora, se eu fizer a minha parte, e se eu me apropriar da fé, da confiança em Deus, esse barco, com certeza ele vai à frente. Roberto Salles, quero lhe convidar para terminar com uma prece, por gentileza. Ore a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos porque antes de começar essa reunião, eu tenho certeza que mais pessoas aqui presentes pediram a tua presença, a tua companhia, as tuas bênçãos para esse momento. E quando nós vemos o que se passou aqui, percebemos claramente que o Senhor esteve aqui, nos dando intuições, nos dando esclarecimentos, nos dando compreensões que são úteis para o desenvolvimento pessoal de cada um. Agradecemos a Ti porque temos em Ti um fator desestressador excelente, porque confiamos na Tua pessoa como alguém que tem a capacidade de resolver todas as coisas que nós não sabemos resolver. Colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, agradecidos e suplicantes. E que nesse novo dia que iniciou há poucos momentos, o Senhor esteja conosco, nos acompanhando, nos protegendo, nos abençoando em tudo, em nome de Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, Roberto, psicólogo, que Deus lhe abençoe cada dia mais. A gente vai colocar uma música, se você tiver condições de acompanhar, a letra dela é muito boa, reflexiva. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada no chat, lendo aí os pedidos de oração, vou orar por esses pedidos hoje. Amanhã a gente se encontra às 6 horas da manhã, novamente, é o mesmo link, eu vou estar espalhando durante o dia, mas você pode guardar o seu aí, mandar para algumas pessoas, tá bom? Escuta o louvor, vale a pena, e que Deus dê a você um dia abençoado. Deus está aqui neste momento, Sua presença é real em meu viver. Entregue a Ele seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você.
E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Deus é amor e não te deixará sofrer. Oh, oh. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos seus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Queridos, muito obrigado pela participação de vocês. Seja qual for a luta que você tem, seja qual for o fator estressante, lembre-se que Deus pode lhe ajudar, tá bom? Um bom dia. Amanhã às 6 da manhã, a gente se encontra aqui. Fiquem na paz. Fiquem com Deus.